Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos! Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server 2016. Nessa aula eu vou explicar um pouco sobre o conceito de esquema do Active Directory. Então, o que é que você vai aprender nessa aula? Nessa aula você vai aprender então sobre o conceito do esquema do Active Directory. E para entender melhor o que é esse conceito, antes eu vou explicar como é que ele surge ali em uma rede. Então, quando você promove um servidor a controlador de domínio, que no caso é você instalar aquele serviço de domínio do AD, né? Acessar o painel do gerenciador do servidor, clicar lá no botão adicionar funções e recursos e então instalar esse serviço, acontece um fenômeno nesse servidor aqui que é agora um controlador de domínio. Então, quando o servidor ele é promovido a controlador de domínio, ou seja, ele é o primeiro controlador de domínio da rede, ele vai acabar recebendo algumas funções que são conhecidas como funções FSMOs. Nesse caso, ele vai receber 5 funções. Ele vai receber uma função conhecida como mestre de esquema, outra função conhecido como mestre de domínio, outro conhecido como mestre wide, emulador PDC e mestre de infraestrutura. A função na qual a gente vai estudar hoje é a de mestre de esquema, então, que é justamente o servidor que vai ser responsável pelo esquema do Active Directory, né? Vai ser o servidor responsável pelo esqueleto do AD. Então é nele que vai conter informações sobre as classes, objetos e atributos do Active Directory. Então o servidor que recebe essa função como mestre de esquema, ele vai controlar todas as atualizações e modificações do esquema do Active Directory, certo? Então eu quero que você entenda o seguinte, quero que você entenda, antes da gente entender o conceito de esquema, que quando um servidor é promovido a DC, ele vai receber algumas funções, que uma dessas funções vai ser a mestre de esquema. Nesse caso, por ele ser o primeiro servidor a ser controlador de domínio na rede, e ele vai ser responsável então por controlar todas as atualizações e modificações do esqueleto do Active Directory, uma vez que o esquema do Active Directory nada mais é do que ser o esqueleto do AD. Então vamos lá. Então, o que é o esquema do Active Directory? O esquema do Active Directory ele é um componente do AD que contém regras para a criação de objetos dentro de uma floresta do AD. Então, o servidor que possui essa função de esquema do AD, ele vai ser o servidor responsável por dizer o que eu tenho que informar ao eu fazer uma conta de usuário, então uma conta de computador dentro do Active Directory. Isso lá no console dos usuários de computadores do AD ou então no PowerShell. Então, por exemplo, ao eu acessar aqui o console dos usuários de computadores do Active Directory e eu clicar no botão direito em cima de Users, clicar em Novo e vir aqui em Usuário, vai ser o servidor que tem essa função de mestre de esquema, ou seja, que é o servidor que vai controlar o esquema do Active Directory, que vai informar o que eu tenho que informar aqui dentro dessas propriedades aqui, para que essa conta de usuário meu seja feita dentro do meu domínio. Então, o conceito de esquema do Active Directory é isso. É o componente que vai ser responsável por informar quais informações eu devo colocar para que seja feita uma conta de usuário, uma conta de computador, uma conta de grupo e de qualquer outro objeto
que esteja no domínio. Também, o esquema do Active Directory ele é uma lista de definições sobre objetos do Active Directory e informações sobre os objetos armazenados no AD. Então, o que é que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Que o esquema do Active Directory ele é uma lista de informações. O esquema do Active Directory é uma lista de definições sobre objetos. Quer dizer o quê? Que ele vai conter uma lista de definições sobre os objetos no qual você vai fazer. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na conta do usuário Diego Gouveia. Ele está dizendo o quê? Que o esquema do Active Directory ele vai conter uma lista de informações sobre os objetos que você está fazendo. Então, ele contém vários atributos que são esses daqui, ó, que eu estou clicando, no qual você pode informar informações nesses atributos. Então, posso colocar o nome de qual é o cargo do Diego Gouveia, qual é o departamento que ele pertence, empresa, nome então do gerente que gerencia essa conta de usuário e por aí vai. Então, ele vai conter uma lista de informações sobre os objetos no qual você está fazendo. Então, ele vai conter informações sobre os objetos que você está fazendo, seja conta de usuário, conta de computador, unidade organizacional e por aí vai. Então, como é que ele é composto o esquema do Active Directory? Ele é composto por objetos, que nesse caso são os objetos no qual a gente está fazendo, que seria no caso as contas de usuário, as contas de computadores e por aí vai. Ele é composto também por classes, que nesse caso é a entidade no qual pertence o objeto. Então, por exemplo, esse usuário meu, Diego Gouveia, é o objeto e ele pertence à classe usuário, que é justamente quando eu dou 2 cliques aqui, ó, todas essas informações que estão aparecendo aqui para esse meu usuário Diego Gouveia. Então, as classes no esquema é justamente essa janelinha aqui que contém essas propriedades. E também ele é composto por atributos. Os atributos que compõem o esquema do Active Directory são as informações referentes ao objeto. Então, se eu clicar aqui em Diego Gouveia, por exemplo, tem um atributo aqui chamado sobrenome, outro atributo chamado nome para exibição, outro atributo chamado nome e por aí vai. Então, o esquema do Active Directory é composto por objetos, que no caso são as contas de usuários, as contas de computadores e os outros objetos que tem no AD. Ele é composto por classe, que é a entidade no qual o objeto pertence. Nesse caso aqui, da minha conta de usuário Diego Gouveia, ele pertence à classe usuário, que é justamente essa classe onde contém todos esses atributos. E ele é composto por atributos, que é justamente onde eu coloco as informações referentes ao objeto. Então, aqui é um atributo chamado nome, sobrenome, outro chamado nome para exibição e por aí vai. Também, uma coisa importante sobre o esquema do Active Directory é porque ele contém já um número de classes e atributos que atendem praticamente todas as necessidades da maioria das empresas. Então, quando um servidor é promovido a controlador de domínio, e esse servidor que é promovido a DC recebe essa função chamada mecha de esquema, ele já vem então praticamente atendendo todas as necessidades de uma empresa. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Diego Gouveia, eu já consigo, se eu quiser, dentro dessa minha classe, dessa classe usuário aqui, colocar praticamente todas as informações referentes àquela conta. Então, posso colocar telefone, organização, dizer qual cargo que pertence, o departamento, empresa. Posso, então, colocar informações referentes ao endereço, caixa postal, cidade. Então, quer dizer o quê? Que o esquema do AD, ele já vem, então, praticamente com informações de todas as necessidades que você vai precisar colocar referente àquele objeto. Seja a conta de um usuário, seja informações referentes àquela conta de usuário que você está fazendo, seja referente a uma conta de computador. Nesse caso, conta de computador, já vem informações de atributo referente ao sistema operacional e por aí vai. Então, o esquema do Active Directory, ele é isso, ele é o esqueleto no qual vai ter informações sobre os objetos que estão feitos ali no domínio. Então, ele vai ter informações sobre esses objetos, então também vai definir quais são as regras que eu devo fazer para poder fazer um objeto no domínio. Então, ele vai definir que ao eu fazer uma conta de um usuário, eu tenho que colocar um nome, eu tenho que colocar uma senha, eu tenho que, por exemplo, tenho que informar, se quiser, a data de vencimento daquela conta e por aí vai. Então, o esquema do Active Directory, ele é isso. Ele é como se fosse o esqueleto do AD.
é nele que vai ter todas as regras do que eu posso fazer dentro do AD referente ali ao seu esqueleto, né, aos objetos, ok? Mais uma coisa importante sobre a questão do esquema do Active Directory é que agora eu vou mostrar como é que ele é armazenado no AD. Então, por exemplo, imagine que você tem ali uma árvore de domínios. Então, nesse caso aqui eu tenho um domínio raiz chamado universidade.com.br e tenho dois subdomínios, um administrativo e outro acadêmico. Quando você promove um servidor controlador de domínio, no caso, nesse meu exemplo aqui, o primeiro controlador de domínio da rede é esse daqui, que está dentro desse meu domínio universidade.com.br, ele então vai receber essa função de mestre de esquema, que é justamente ser responsável então por controlar todo o esquema do AD, né, todo o esqueleto do Active Directory, e todos os meus outros servidores que estejam na árvore de domínio, ou seja, que estejam ali com relação de confiança com o meu domínio maior, né, replicando informações dos objetos do AD, eles não vão ser servidores mesh de esquema, eles vão conter apenas uma cópia das questões referentes ao esqueleto do Active Directory. Então, eu só posso ter ali em uma árvore de domínio ou então em uma floresta, né, um servidor com essa função mesh de esquema, né, responsável então por controlar todo o esquema do Active Directory, enquanto que os outros servidores meus que são decentes também, eles não vão ter essa função, mas sim ter apenas uma cópia das informações referentes ao esquema do AD, certo? Que é outra coisa importante você saber, para que você saiba como é que é armazenado o esquema no Active Directory. O esquema do Active Directory é armazenado apenas no primeiro servidor, que é controlador de domínio. Você tem como, mais na frente, se quiser transferir essa função para qualquer outro DC, mas ele é armazenado naquele primeiro servidor que virou controlador de domínio. Então, sobre o esquema do Active Directory é praticamente isso, em que o esquema do Active Directory é aquele componente responsável por armazenar toda a estrutura referente a objetos do AD. Então, é nele que vai conter o esqueleto, que vai dizer o que, quais são as regras que eu posso definir para a construção de objetos no domínio, e também vai definir em qual classe esses objetos pertencem e os atributos que eu posso colocar nesse objeto. Outra coisa importante é que, se você quiser também, você pode, por exemplo, dentro do esquema do Active Directory, se houvesse a necessidade, acrescentar informações aqui, ó, dentro dessas guias aqui, né? Então você poderia colocar um novo atributo para que eu pudesse informar para aquela determinada classe no qual eu vou trabalhar. Então, por exemplo, eu imagino que aqui dentro dessas propriedades aqui da conta do usuário de Google, eu precisaria colocar uma informação a mais que não houvesse aqui dentro dessa classe, né, de usuário. Eu poderia, dentro do esquema, modificar, acrescentar esse novo atributo, como também poderia, se quisesse, excluir algum atributo no qual eu não fosse trabalhar. Então, você poderia fazer isso dentro do esquema do Active Directory. Para você visualizar o esquema do Active Directory, é muito fácil. Você acessa então aqui a janela aqui do AD6 editar, o console, né? Que aqui nele vai ter o esqueleto de todo o Active Directory. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Directory são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como criação instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança,
criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você, se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo, ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Se tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês, enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.